Olá, eu sou Felipe Seixas. Hoje nós vamos explorar os conceitos básicos até as técnicas mais essenciais da fotografia para a gente criar imagens incríveis. A fotografia, ela surge da necessidade da gente capturar imagens. É através dela que a gente conta histórias e que a gente consegue capturar o tempo. Mas como toda arte, ela exige técnicas. E hoje nós vamos abordar aqui as 3 técnicas mais básicas da fotografia, que seria a sensibilidade do ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Esses são conhecidos como os 3 pilares da fotografia. Vamos lixar individualmente cada um deles. Vamos começar então pela sensibilidade do ISO. Antigamente, nas câmeras analógicas, a gente usava o filme fotográfico, certo? E o filme fotográfico ele tinha uma determinada quantidade de grãos de prata que determinava a quantidade de luz que esse filme poderia captar. Com o avanço da fotografia digital, esse filme fotográfico foi substituído pelo que nós chamamos de ISO, que determina a sensibilidade da entrada de luz que a câmera vai receber. Por exemplo, um ISO de 100 significa que ele recebe muito menos luz do que um ISO, por exemplo, de 1600. Vejamos um exemplo. Como podemos ver na imagem, no primeiro exemplo, a foto está muito menos sensível do que no segundo, certo? Isso é determinado pela sensibilidade do ISO. Mas a fotografia também é um equilíbrio, onde esses 3 fatores precisam estar muito bem estabelecidos. Então, colocando o ISO muito alto, a gente começa a ter o que a gente chama de granulação, que são esses pontos pretos que aparecem na imagem. Entendendo a sensibilidade do ISO, a gente pode partir para o nosso próximo pilar da fotografia, que seria a abertura do diafragma. Vamos imaginar a lente fotográfica como um cano de passagem de água. O diafragma determina a quantidade de água que passaria por esse cano. Então, quanto mais aberto o diafragma, mais luz a gente recebe dentro da câmera. Quanto mais fechado, menos luz. Mas, como tudo na fotografia é um equilíbrio, um diafragma muito aberto pode causar também a perda de profundidade de campo. Vejamos um exemplo seguinte. Como você pode ver, à medida que o diafragma vai sendo aberto, nós vamos perdendo a profundidade de campo e desfocando o fundo. Isso é um recurso muito interessante para quem fazer umas fotos criativas ou dar destaque em algum determinado assunto dentro da imagem. Agora que nós entendemos os 2 conceitos básicos da fotografia, vamos então à velocidade do obturador. A velocidade do obturador está relacionada ao movimento, ou seja, uma velocidade muito alta captura o movimento, enquanto uma velocidade muito baixa causa a perda do movimento. Como no exemplo aí. Como nós podemos ver na imagem, no primeiro exemplo, existe a perda do movimento, dada por uma velocidade muito baixa. Enquanto no segundo exemplo, nós temos um movimento completo, que caracteriza uma velocidade alta. Outro ponto importante da fotografia é entendermos o equipamento. A câmera ela é composta pelo corpo e pelas objetivas. Eu disse objetivas porque existe uma diversidade de tipos de objetivos que são utilizados para cada um numa determinada situação. Vamos a alguns exemplos. Bom, nós temos a grande angular. Como o nome diz, a grande angular ela capta um ângulo muito grande de visão. Porém, ela tem uma tendência às distorções, que seria esse arredondamento das bordas, como no exemplo aqui. Outro tipo de objetiva também são as médio objetivas, câmeras que vão entre 50 mm a 100 mm. Elas são geralmente usadas para retratos e fotografias de pessoas. E por último, nós temos as teleobjetivas, que são as lentes de aproximação. Como nós podemos ver no exemplo, cada lente tem uma característica que vai ser determinada pela criatividade do fotógrafo. Com a grande angular, é possível fazer imagens como essa que você vai ver agora no exemplo. Repare que a câmera tende a arredondar as bordas. É uma característica da grande angular. Um tipo de grande angular muito usado é o olho de peixe, que causa esse efeito aqui que você está vendo. Um outro tipo de lente muito utilizada são as médio angulares, muito utilizadas para retrato. Elas costumam ter uma boa profundidade de campo e causar o mínimo de distorção possível.
São ótimos para quem quer fotografar família, pessoas e retratos em geral. E por último, nós temos teleobjetivos, aquelas lentes grandonas que servem para aproximação. São com as médias objetivas que a gente consegue chegar com a foto aonde a gente não conseguiria chegar pessoalmente. Elas são muito utilizadas em registros de esportes ou de coisas que estão muito longe da gente. Entender os objetivos é fundamental para uma boa foto. São com elas que a gente consegue estimular a criatividade e criar belas imagens. Agora que nós entendemos o uso das objetivas, vamos entender os tipos de câmeras que existem. O primeiro deles é a DSLR, como essa câmera aqui do exemplo. A DSLR é caracterizada pelo uso de um espelho que se levanta na hora do clique, como nessa imagem. Repare que no instante da foto, o espelho levanta para que o sensor fique exposto à foto e ao clicar, ele volta para a sua posição original. Um outro exemplo são as câmeras mirrorless, que dispensam o uso do espelho e que têm toda a sua fotometria de maneira digital. Elas são muito utilizadas para fotos e também para vídeos. Nós temos também as compactas, que são câmeras utilizadas para o dia a dia e que têm uma alta facilidade de fotografar, dispensando o uso manual e quase sempre utilizando recursos automáticos. E não podemos também deixar de falar dos smartphones, que são um ótimo recurso para quem quer iniciar a fotografia. Bom, agora que nós já entendemos os 3 pilares da fotografia e o equipamento, vamos partir para o balanço de branco. Repare, a câmera ela não enxerga como a gente, então ela precisa que a gente diga para ela o que seria o branco ideal, mais próximo do branco. Esse recurso é chamado de balanço de branco. Com o balanço de branco desajustado, as fotos tendem a ir para o amarelo ou tendem a ir para o azul. São as cores quentes ou as cores frias. Entender o balanço de branco é uma ótima dica para quem deseja impedir tonalidades indesejadas na fotografia. Vejamos no seguinte exemplo. Repare que na primeira imagem, a foto tende a um tom mais amarelado, enquanto no segundo, ela tende a um tom mais azulado. Isso é caracterizado pela regulagem do balanço de branco. Mas o balanço de branco também pode ser usado de forma criativa, para contar histórias. Repare no exemplo. Repare como a tonalidade amarelada desse exemplo dá um ar mais dramático para a foto. Bom, como a gente disse anteriormente, a fotografia é uma arte. E como toda arte, ela exige técnicas de composição. Uma das técnicas de composição mais utilizadas é chamada de regra dos terços, onde a imagem é dividida em 9 pequenos retângulos que determinam a posição que o assunto será abordado na imagem. Essa técnica é utilizada desde dos fotógrafos iniciantes até os fotógrafos profissionais. Essa técnica parte do conceito de que o olhar humano ele percorre a imagem sempre da esquerda para a direita. Então, sabendo enquadrar dentro da regra dos terços, é muito fácil de se fazer uma boa imagem. Outro aspecto importante também da fotografia é o uso da luz e da sombra na narrativa. É através delas que a gente consegue contar histórias e trazer dramaticidade para a imagem. Muito obrigado por acompanhar essa videoaula. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar o seu progresso conosco, deixe uma mensagem aqui embaixo. Até a próxima!